Vamos começar o segundo bloco referente à seção 1.3 do tópico de fundamentos, né, curso de probabilidade avançada. Tá? Então aqui a gente vai discutir uma questão fundamental, né, que concerne o limite da sequência de integrais ser igual à integral do limite da sequência. Tá? Então a gente vai ver aqui condições, né, para que a gente possa, de fato, né, trocar, né, o limite com a integral, né, basicamente. Você quer trocar o limite da integral ser igual à integral do limite. Tá? Então a gente, primeiro, antes disso, vai ver formas, né, de convergência. A gente tem diferentes formas para definir o que quer dizer um limite de uma sequência. Tá? A primeira delas é a mais tradicional, que né, a gente diz que xn converge a x, μ quase certamente, né? Se existe um conjunto ômega zero mensurável, tal que seu complementar tem medida nula, e para toda, né, amostra em ômega zero, a sequência de números reais, né, de elementos, né, xn ômega, converge para x de ômega. Que aqui necessariamente não precisa ser, né, números, né, pode ser xn de ômega, pode ser, né, um elemento de um espaço métrico, tá? E aqui eu estou falando convergência em espaço métrico tradicional. Tá? A segunda noção é a de convergência em medida. Tá? Então eu vou dizer que xn converge para x quando n vai para mais infinito em medida. Né? Se para todo número real positivo, todo epsilon positivo, né, a medida do conjunto onde xn menos x é maior do que epsilon, essa medida converge a zero, tá? Quando n vai para mais infinito. Tá? Só relembre, né, que quando μ é igual a uma probabilidade, né, isso aqui é exatamente a definição de convergência em probabilidade. Então, a primeira proposição diz que se eu tenho um espaço de medida finita, então convergência μ quase certa implica em convergência em medida. Para demonstrar isso daqui, a gente observa o seguinte, né? Se xn não converge a x, né, então eu sempre posso achar, né, um m maior ou igual que 1, tá? Esse m aqui vai 1 sobre m é o meu epsilon, tá? Pensa que epsilon é igual a 1 sobre m. É tal que para todo k maior ou igual que 1 existe um n maior ou igual que a, tal que xn menos x é maior do que esse meu epsilon. Tá? Então aqui basicamente eu estou negando, né, aplicando a negação do não converge aos quantificadores, né, da noção de convergência. Né? Então, se xn converge a x quase certamente, a medida do conjunto onde ela não converge tem que ser igual a zero. Né? Então, esse conjunto aqui, né, eu estou pegando a união em m, quer dizer, existe um m, na interseção do k, tal que para todo k, né, existe um n maior ou igual que k, então pegando a união de n igual a k até infinito, né, exatamente isso aqui, né, de forma que xn menos x é maior do que 1 sobre m. Então esse conjunto aqui é exatamente o conjunto onde ela não converge, tá? Então a medida desse conjunto tem que ser zero. Né? Portanto, né, a medida do conjunto onde eu só estou tomando essa interseção também tem que ser nula, né, porque esse conjunto é um subconjunto desse daqui. Tá? Então isso tem que ser válido para todo m maior ou igual que 1. Tá? Só que quando eu olho agora para a sequência definida por essas uniões aqui, né, eu vou chamar isso aqui de AK, então estou pegando a união de n igual a k até infinito. Tá? Essa sequência aqui é uma sequência de conjuntos encaixantes, tá? AK mais 1 vai estar contido em AK. E a medida do primeiro, né, do A1, ela é sempre finita, né, porque a medida do ômega é finita. Então, eu tenho que, pela continuidade por cima, né, da medida, o limite de μ de AK é igual exatamente ao μ do limite dos AKs. Né? E o limite dos AKs, como é uma sequência encaixante, é dado pela interseção de todos os AKs. Tá? Então, esse limite tem que ser igual a zero. Tá? E, por outro lado, né, a medida do evento xk menos x maior ou igual que 1 sobre m é sempre menor ou igual que a medida do AK, né? Porque aqui inclui também o evento n igual a k. Tá? Então, né, como esse cara vai para zero, então esse cara também vai para zero, para todo m maior ou igual que 1. Tá? Então você pensa que esse 1 sobre m aqui é exatamente o meu epsilon em questão. Bom, então, né, depois dessa observação, né, de que convergência quase certa implica convergência em medida, a gente vai exatamente para os teoremas fundamentais de convergência. O primeiro deles é o teorema de convergência limitada. Tá? Então, ele diz o seguinte: se eu tiver uma sequência, tá, de variáveis aleatórias, né, pensa aqui em variáveis aleatórias, xn, tá, que tem o suporte, né, de medida finita, quer dizer,
existe um conjunto A tal que em A complementar xn é nula, tá? Em A, né, a medida de A é finita, tá? Xn é menor ou igual a m, sempre, para todo ômega, e para todo n, tá? Então, se xn convergir para x em medida, então o limite da integral de xn é igual à integral do limite da xn. Isso aqui, no caso, é a x dmi, tá? É uma observação importante aqui, né, que se a gente tem um espaço com medida finita, né, por exemplo, no caso da probabilidade, tá, a primeira parte da hipótese se torna trivial, né, essa parte referente ao suporte, né, da sequência. Ok? Ela é sempre verificável. Então, para demonstrar o teorema 5, tá, eu vou utilizar, né, essas desigualdades que a gente viu fundamentais da integral. Tá? Então, para isso, primeiro eu vou decompor uma integral, né, sobre dois conjuntos disjuntos aqui. Então, eu vou chamar de AN epsilon, um conjunto, né, das amostras, tá? Que xn menos x é menor ou igual a epsilon, tá? E Bn epsilon, seu complementar com respeito a A, né? A é o suporte das xn, tá? Das x, no caso. Então, como xn converge para x em medida, então, né, né, mi de Bn, né, que é onde ela não converge, né, que é o A menos o AN epsilon, isso aqui vai para zero quando, né, para todo epsilon positivo. Tá bom? Porque aqui eu estou tirando, né, os elementos onde ela é xn menos x é menor ou igual que epsilon. Por outro lado, né, quando eu faço, né, novamente a integral, estou pegando a integral de xn menos a integral de x, eu posso escrever isso aqui como a integral de xn menos x, tá? E usar que a integral de xn menos x é menor ou igual que, né, que o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo. Né? Então aqui eu uso a linearidade, depois que o módulo eu posso colocar ele para dentro, né, para dizer que né, o módulo da diferença das integrais é menor ou igual que a integral da diferença das funções. E aí essa integral aqui, eu posso decompor ela em dois conjuntos. Tá? Então eu vou, né, simplesmente porque eu posso, né, escrever um como a indicadora desse conjunto mais a indicadora desse conjunto aqui. Tá? Então, quer dizer, na verdade eu posso escrever indicadora de A, basicamente, né, como isso daqui. Mas, de qualquer forma, essa integral aqui vai ser igual a integral sobre AN epsilon, né, mais a integral sobre BN epsilon. Tá? Então, aqui eu estou usando a linearidade da integral. E agora observe que a integral aqui, né, como xn menos x é menor ou igual que epsilon, isso aqui vai ser sempre menor ou igual que epsilon vezes a indicadora do AN epsilon. Tá? E o AN epsilon aqui eu estou sempre tomando como um subconjunto do A, porque fora de A, isso aqui é sempre zero. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a epsilon vezes a medida de A. Tá? Porque isso aqui, essa diferença vai ser menor ou igual que epsilon, e a mídia N vai ser menor do que a mídia A. E desse lado aqui, né, eu sempre posso limitar o módulo de xn menos x por 2 vezes m, né, porque xn é menor ou igual a m, né, portanto x também. Então, xn menos x vai ser sempre menor ou igual que 2 vezes m, vezes a medida, né, do conjunto Bn epsilon. Tá? Então, como isso aqui é sempre limitado por 2m, né, então a integral desse cara é limitada por 2m vezes a medida do conjunto. Tá bom? Agora, observe que né, eu estou mostrando que essa diferença aqui é menor ou igual que epsilon vezes essa medida aqui está fixa, mais 2 vezes, né, uma constante vezes a medida de Bn epsilon. Quando n vai para mais infinito, a medida de Bn epsilon vai para zero. Então, quando eu faço o lim_sup aqui, em n, eu obtenho que esse lim_sup é menor ou igual que epsilon vezes mi de A. Como epsilon é arbitrário, eu posso tomar epsilon quão pequeno eu queira, tá? Isso está mostrando que esse lim_sup aqui, desse lado aqui, esse lim_sup não depende do epsilon, né? Então, como ele é menor ou igual que epsilon vezes uma constante, para todo epsilon positivo, está dizendo que esse lim_sup necessariamente tem que ser zero, né? Portanto, esse limite também tem que ser zero, tá? Porque isso aqui é sempre maior ou igual que zero. Tá? Então, aqui você conclui a demonstração do teorema 5, né? Que ela segue basicamente dessa desigualdade aqui. Usando o teorema 5, a gente vai demonstrar um lema que é fundamental, né? Até tem um nome, né? Chama lema de Fatou, né? Que ele diz o seguinte, né? Que se eu tiver uma sequência de variáveis não negativas, então o lim_inf da integral de xn dmi
é maior ou igual que a integral do lim_inf, né, de xn dmi. Então, como é que isso aqui segue do teorema 5? O que a gente vai fazer é, né, relembre que quando eu quero tomar o lim_inf, né, isso aqui, o lim_inf ele pode ser dado, ou pode ser definido, né, como limite de uma sequência decrescente, né, que é dado exatamente pelo, né, para cada n eu tomo o ínfimo para m maior ou igual que n de xn, tá? Esse ínfimo está sempre bem definido, porque xn são maiores ou iguais que zero. Tá? Então, isso aqui, o Zn é sempre menor ou igual a Xn, né, porque eu estou pegando o ínfimo para m maior ou igual que n, e além disso, o Zn, né, é menor ou igual ao Zn mais 1. Né, então, isso aqui é uma sequência crescente, né, portanto, sempre converge. Tá? Então, eu vou chamar de Z como esse limite aqui. Tá? E esse Z, exatamente, né, você pode ver isso aqui como uma definição do lim_inf de Xn. Tá? Então, para demonstrar a desigualdade que a gente quer, né, é suficiente mostrar que o lim_inf de Zn é maior ou igual que a integral de Z dmi. Ok? Simplesmente porque Zn é menor ou igual que Xn. Tá? Portanto, o lim_inf das integrais de Xn vai ser menor ou igual, ou tipo, maior ou igual que o lim_inf das integrais de Zn. Tá? Portanto, se eu mostrar isso daqui, eu implico a desigualdade de fator. Tá bom? Então, para fazer isso, a gente primeiro vai considerar uma decomposição, né? Uma sequência de medidas de conjuntos encaixantes, tá? Que tem a medida finita, cuja medida converge para a medida do todo. Tá? E para cada n fixo, eu sei, né, que o mínimo entre Zn e m vezes a indicadora de ωn converge para o mínimo de Z com m, né, indicadora de de ωn, e isso aqui é sempre menor ou igual que m, maior ou igual que zero. Portanto, essa sequência aqui, tá, é uma sequência limitada, né, cujo módulo é limitado, né, porque é sempre maior ou igual que zero e menor ou igual que m. Portanto, né, pelo teorema anterior, tá, eu tenho que né, a integral do limite é igual ao limite dessas integrais aqui. Tá? Mas como você pode observar, né, a integral, né, para cada n fixo, né, essa integral aqui vai ser menor ou igual que a integral dos Zns, né, portanto isso aqui vai ser menor ou igual que a integral do lim_inf dos Zns. Ok? E assim, né, o que a gente teve aqui é que a integral sobre ωn do mínimo entre z e m dmi é menor ou igual que o lim_inf das Zns. Tá? E agora a gente, né, usa aquele lema, né, que a gente viu anteriormente, note que z vai ser maior ou igual que zero, né, e aqui eu estou tomando, né, z mínimo, estou truncando z com m, né, e tomando uma sequência que converge para ômega, né, em medida, né, a medida dos ωn converge para a medida de ômega, né. Então quando eu faço m para mais infinito, né, essa integral aqui converge para a integral de z dmi. Né. Lembra que é um daqueles lemas que a gente usou, a gente viu, né, na construção da integral, né, portanto esse cara converge para a integral de z dmi e esse cara está fixo. Né, como para todo m isso aqui é menor ou igual que isso, então o limite, né, que vai ser a integral de z dmi, vai ser menor ou igual que o lim_inf das n's dmi. Tá? E daí segue o lema de Fatou. Tá bom? Bom, e aí com o lema de Fatou em mãos, a gente consegue provar de maneira bem direta, né, o famoso teorema de convergência monótona, né, que se eu tiver uma sequência de variáveis não negativas, tá, variáveis aqui no caso crescente, tá, então o limite da sequência das integrais é igual à integral do limite da sequência. Tá. Note que aqui eu não estou assumindo que as xn são integráveis, tá, porque isso aqui continua sendo verdade, mesmo que alguma dessas integrais seja infinita. Tá bom? Na verdade, é uma forma de você, às vezes, mostrar que a integral do limite é infinita, é simplesmente mostrar que essa sequência converge para infinito. Tá? Mas eu não vou demonstrar o teorema 6, eu vou demonstrar o teorema seguinte. Tá? Eu vou deixar esse teorema aqui para vocês verificarem, usando o lema de Fatou. É bem direto. A gente vai pular para o teorema de convergência dominada, tá? Que aí eu vou estar usando uma hipótese de integrabilidade aqui, tá? Se eu tiver uma sequência xn que converge para x quase certamente, e eu tenho uma variável integrável que domina o módulo de xn, tá? Note que dessa hipótese aqui segue que xn é integrável para todo n, né?
porque né, a integral de xn vai ser menor do que a integral de y, né, aqui. Então, se isso aqui é verificado, então o limite das integrais de xn vai ser igual ao limite da integral do limite, que no caso é x. Tá? Então, para demonstrar o teorema de convergência dominada, a gente vai usar o lema de Fatou duas vezes. Tá? Então, como o módulo de xn é menor ou igual ao y, tá? Então quando eu pego xn e somo y, isso aqui sempre vai ser maior ou igual que zero. Tá? Então aqui se eu considerar essa sequência, xn mais y, tá? Essa sequência é maior ou igual que zero. Então, pelo lema de Fatou, o lim inf da integral de xn mais y é maior ou igual que a integral do lim inf de xn mais y. Tá? Só que como xn converge, né, o lim inf de xn é simplesmente x. Tá? E o lim inf de uma sequência constante é simplesmente o próprio y. Então aqui eu vou ter, né, quando eu faço a integral dessa soma e o lim inf dessa sequência, eu vou ter simplesmente a integral de y aqui, a integral de y aqui. Então eu corto a integral de um com a integral do outro aqui do outro lado. O que me sobra é que o lim inf de xn vai ser maior ou igual que a integral do lim inf das xn, né, propriamente, que é igual a, né, como xn converge, então isso aqui é simplesmente a integral de x dmi. Tá? Então eu mostrei que o lim inf dessa sequência é maior ou igual que a integral de x. Tá? E aí fazendo a mesma jogada, né, só que agora usando, né, y menos xn, isso aqui também vai ser maior ou igual que zero, porque módulo de xn é menor ou igual que y. Tá? Então y menos xn é sempre maior ou igual que zero. Então, novamente, pelo lema de Fatou, o lim inf da integral de y menos xn é maior ou igual que a integral do lim inf de y menos xn, e aí cancelando o y de um lado com o y do outro, eu obtenho que menos o lim inf da integral de xn dmi, né, desculpa, que o lim inf de menos a integral de xn dmi é maior ou igual que a integral de menos o lim inf de xn. Quando eu coloco o menos para fora, eu transformo o lim inf em lim sup, tá? E quando eu corto o menos dos dois lados, eu inverto a desigualdade. Então, daqui decorre que o lim sup n da integral de xn é menor ou igual que a integral do lim sup de xn. Novamente, como xn converge, o lim sup de xn é simplesmente x. Tá? Então, finalmente, o que eu obtive é que a integral de x é menor ou igual que o lim inf das integrais, que por sua vez é menor ou igual que o lim sup das integrais, que por sua vez é menor ou igual que a integral de x. Né? Então eu tenho pelo sanduíche aqui, eu tenho que o lim inf das integrais é igual ao lim inf, ao lim sup das integrais igual exatamente à integral de x dmi. Né? Portanto, a sequência das integrais converge e converge exatamente para a integral de x dmi. Tá? E aqui eu concluo a demonstração do teorema de convergência dominada. Tá? E agora aqui só relembrando que a gente já viu, né, a noção de convergência quase certa. A gente também tem a noção de convergência em LP, tá, que eu simplesmente olho para a norma P e peço que isso, né, a norma P de x menos xn converge para zero. A noção de convergência em probabilidade, tá, que eu estou olhando novamente um espaço de probabilidade. E também em distribuição, né, que se f, né, de xn aplicado a x converge para f de x para todo ponto de continuidade de f. Tá? Então essas noções de convergência. E a gente tem essas implicações. Né? 1 e 2 implicam 3, que implica 4. Okay? Por outro lado, não é verdade que 1 ou 3 impliquem 2. Tá? Porém, se você incluir hipóteses de limitação ou de dominação, você pode ter a recíproca, né, convergência quase certa implica também convergência em LP, né, se você tiver alguma hipótese de dominação para poder usar o teorema 7, né, ou de limitação também para usar o teorema 7. Tá? Então aqui a gente vai encerrar o segundo bloco da parte de integração, né, da seção 1.3.